Olá pessoal, tudo bem? Sou o Miguel Bozelli e vamos começar mais um vídeo do nosso curso de chatbot com Rasa. E o vídeo de hoje será sobre o tópico de checkpoints. No nosso último vídeo, nós tratamos ali a questão de detecção de entidades e slots no fluxo de conversa. Então, o fluxo de conversa dependia da detecção das entidades e dos slots. E agora o nosso objetivo é deixar o nosso fluxo um pouco mais complexo a partir dessa possibilidade que nós temos de trabalho. Então, se o bot detectar que o usuário teve uma intenção de agendar uma consulta com uma dada especialidade, mas ele não captou nem na entidade, nem no slot qual que é a especialidade que a pessoa quer agendar a consulta, ele vai ter a capacidade de perguntar para o usuário repetir a frase, e com isso garantir que esse slot seja preenchido. Além disso, nós vamos fazer isso também para o slot de data e hora. Então, somente se detectado algo no slot de data e hora, o bot vai fazer a finalização da conversa, senão ele vai perguntar isso novamente para o usuário. Vale destacar que essa não é a única forma de resolver esse problema, né, com os checkpoints. Nós temos outras possibilidades de fazer isso com o Rasa, mas por enquanto eu vou estar trabalhando aqui com vocês com os checkpoints, pessoal. Então, vamos lá abrir o nosso projeto e começar a trabalhar nele. Bom, pessoal, vou começar aqui do vídeo falando das novas úteis que a gente vai precisar no projeto. Como agora o bot pode reclamar para o usuário na questão da ausência da especialidade ou da ausência da data e hora, eu preciso ter úteis para isso. Então, aqui no meu projeto, se vocês analisarem, ó, tem duas novas úteis. A úter repetir especialidade e a úter data período. Então, ambas têm um texto muito parecido, né? Não consegui detectar a especialidade ou não consegui detectar a data e o período, e pede para a pessoa reformular a frase. Isso é, a pessoa escreveu algo que o bot até entendeu que era algo relacionado à especialidade ou à data e hora, mas faltou conseguir captar a entidade. Então, estou pedindo para ele reescrever isso com o objetivo de captar isso no nosso fluxo de conversa. Além disso, pessoal, quando a gente usou na aula passada o Rasa Interactive, nós notamos que ele colocou aqui no nosso projeto, ó, essa seção de actions, ele colocou as úteis. Então eu fiz a mesma coisa aqui, né, que o Rasa Interactive fez. Eu adicionei as minhas úteis aqui como sendo as actions do projeto, só para manter uma estrutura padronizada aqui nesse arquivo .domain, tá? Então façam o mesmo aí no projeto de vocês para a gente poder ir para a próxima etapa, que é quando a gente vai trabalhar com o arquivo Stories. E agora, pessoal, vamos falar do arquivo Stories. Então, abram o arquivo Stories, né? Deixa ele aberto aí para vocês, porque agora chegou o momento de inserir os checkpoints. Então, vamos colocar os checkpoints no projeto para garantir que o nosso projeto vai funcionar como ele deveria. Primeira coisa para falar do checkpoint, pessoal. O checkpoint funciona igual quando você está jogando lá num videogame, que você tem um checkpoint que, caso você estiver jogando e você morrer, você tiver que refazer aquela fase, você tem um checkpoint que você continua exatamente daquele ponto. Então a ideia do checkpoint no Rasa é exatamente essa. Então eu criei alguns checkpoints aqui no nosso projeto com o intuito de garantir que o fluxo de conversa vai seguir essa minha ideia da detecção das entidades e dos slots serem preenchidos, né? Isso tem que acontecer para que eu consiga saber qual é a especialidade e qual é a data e hora. Então, eu coloquei alguns checkpoints aqui para isso. Vale a pena destacar que, caso você encher o seu projeto aqui de checkpoints, pessoal, na hora que você for trabalhar ali com o treinamento, pode ser que o seu bot precise de muitas mais épocas de treinamento para garantir uma boa performance do seu modelo. Então toma cuidado com o uso de checkpoint, coloque apenas aquilo que é necessário e tente otimizar o seu fluxo de conversa. Então vamos lá, pessoal, começando aqui pela sintaxe do checkpoint. Então ele segue uma sintaxe parecida com as actions e as intents, né? Você vai colocar checkpoint, dois pontos, e o nome do checkpoint. Você dá um nome para ele saber qual que é o ponto, né, que ele está falando. Como eu posso ter mais de um, cada um dele precisa ter um nome diferente. Então, eu tenho várias histórias aqui agora, porque cada uma delas vai terminar em algum checkpoint ou começar de algum checkpoint. Então eu vou começar passando aqui por cada uma delas para ilustrar isso para vocês. Começando pelo início da conversa, né? Se o usuário fala uma saudação para o nosso bot sempre começa respondendo a ele. Se ocorre um agendamento de consulta, né? Isso é, o usuário fala, eu quero agendar uma consulta, o bot pergunta a especialidade. Então aqui eu termino o fim desse início da conversa, né? Eu até coloquei um checkpoint, então esse fluxo aqui dessa história vem até aqui e acaba nesse checkpoint. E para onde o meu bot pode ir, pessoal? Ele pode ir para outro fluxo de história de conversa, em que o início seja o início da conversa. Então se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma história aqui embaixo, que o fim e início da conversa inicia essa história, e eu também tenho, aqui embaixo, outra história em que
o fim do início da conversa e inicia a história. Então, quando o bot chegou nesse checkpoint, ele sabe que ele tem dois caminhos que ele pode seguir. Então esse é o primeiro uso que você pode fazer do checkpoint, para você seguir dois caminhos distintos. Então você consegue trabalhar com ele dessa forma para garantir esse duplo caminho. E o que é o meu duplo caminho aqui que eu tenho no meu projeto? Um deles, quando o usuário falar a especialidade, o bot conseguiu detectar a entidade de especialidade e salvou isso no slot, e no outro ele não conseguiu fazer isso. Então vamos conferir como que ficou essas duas partes aí do nosso projeto. Bom, pessoal, antes de falar como que ficou a sequência, eu só vou diminuir aqui para ficar uma área útil mais otimizada aí para vocês. E vamos começar aqui nessa história, ó, agendamento de consultas com slot de especialidade. Então aqui é onde há a detecção desse slot. Esse fluxo de história ele começa do checkpoint fim, início de conversa, então tem que passar aqui pela história do início da conversa. E ele, se vocês olharem, ó, tem a intenção de agendamento da especialidade, então a pessoa falou, quero agendar com nutricionista. Há uma detecção de uma entidade e um slot é preenchido, tá? Os valores podem ser distintos do que estão aqui, pessoal, não tem problema quanto a isso. O importante é, no fluxo da conversa, estar falando que essas entidades, esses slots precisam ser preenchidos. E, na sequência, ele vai perguntar, né, ó, ele vai fazer o outro agendamento da especialidade, que ele pergunta para o usuário a data e hora, né? Então, existe aqui um checkpoint de detecção de especialidade. Isso é, ele já detectou a especialidade e acabou aqui. A próxima etapa acontece posteriormente. Então, esse é o primeiro caminho e esse aqui de baixo é o segundo caminho, né? Que uma vez que deu o fim do início da conversa, ele pode vir para cá também e ele detectou que a pessoa quer agendar uma especialidade, mas ele não conseguiu extrair. A pessoa falou uma especialidade que o bot não sabe trabalhar, ele não consegue detectar aquele tipo de entidade. Na sequência, o que o bot vai fazer? Como não tem essa parte de preenchimento de entidades e slots, o bot vai entender que é esse fluxo, porque no primeiro caminho, nesse primeiro caminho aqui, esses pontos são obrigatórios, no segundo não. Então ele vai entender que esse é o caminho que ele tem que seguir e ele vai perguntar para o usuário, olha, não consegui detectar a sua especialidade de agendamento de consulta, repita a frase, reformule a frase para mim, por favor. E como que o bot vai lidar com essa questão da conversa, né? Porque ele está seguindo um fluxo e ele precisa de novo aguardar o usuário falar a especialidade. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei um checkpoint, ó, fim e início da conversa. Então, ele vai voltar ou para cá, ou para esse ponto, isso é, de acordo com a próxima intenção do usuário. Então, se o usuário falar um agendamento de especialidade e conseguir especificar para a gente a especialidade da consulta, o bot vai seguir esse caminho. Se novamente ele falar algo que o bot não consegue detectar, ele vai repetir mais uma vez que ele não conseguiu detectar a especialidade do usuário e vai voltar aqui para cima novamente. Então até aqui, pessoal, nosso fluxo de conversa, ou ele ia ficar retornando, né, para o fim do início da conversa, e aguardando o usuário falar uma entidade de especialidade que o bot consegue detectar até ele chegar nesse ponto aqui, ó, de detecção da especialidade. Isso é, ele já detectou a especialidade, chegou nesse checkpoint e agora ele vai para outro ponto de conversa. E qual será esse ponto, pessoal? Vou descer um pouquinho aqui só para ilustrar isso para vocês. Ó. A detecção de especialidade também tem dois caminhos possíveis que ela pode seguir. Vou indicar aqui com setinhas para vocês. Então, o primeiro caminho, ó, ele pode vir para esse ponto ou para o segundo ponto. Se vocês olharem aqui nos nomes das histórias, né, ó, um é com o slot de período e data e outro é sem esse slot. Isso é, eu criei algo similar à estrutura anterior quando a gente utilizou para especialidade. Agora eu fiz uma estrutura parecida para a detecção de data e hora. Então, se vocês olharem aqui ó, o primeiro caminho, né, uma vez que ele chegou nesse checkpoint, se a intenção do usuário preencher ambos os slots, o que vai acontecer aqui com o nosso fluxo de conversa, pessoal? Ele vai falar para o nosso usuário, olha, legal, né? Consegui detectar suas intenções, suas entidades. Você quer agendar uma consulta com o especialista X no período da manhã, né? E no dia X, né? Então, ele vai falar para o usuário e pedir para ele confirmar se está tudo ok com o agendamento dele, certo? Com isso, ele vai para um outro checkpoint, que é a finalização do diálogo. Isso é, ele conseguiu detectar tudo e vai lá para a finalização do diálogo. O outro caso, né, que nós temos aqui, ó, uma vez que chegamos aqui nesse checkpoint de detecção de especialidade, ele pode vir para esse ponto aqui da conversa. Uma vez que foi detectada a especialidade, veio a intenção de agendamento de data e hora, mas o bot não conseguiu extrair os slots necessários para o nosso projeto, o que vai acontecer?
ele vai pedir para repetir data e período, tá? Então ele vai falar, ó, não entendi qual é o dia e qual é o período que você quer agendar a consulta. Favor reformular sua frase. Na sequência, de novo, ele vai para o checkpoint de detecção de especialidade. Isso é, aquele checkpoint que depois que ele detectou a especialidade, ele está aqui nesse ponto da conversa, né? Então, ele pode voltar ou para cá, isso é, a pessoa de novo falou a sua intenção sem especificar o período da consulta e o dia da consulta, e o caso aqui que ele consegue especificar e ele segue um caminho que vai para a finalização do diálogo. Vale a pena destacar uma coisa aqui, pessoal, né? Eu poderia criar mais um stories aqui, onde ele detectou só o período da consulta, ou ele detectou só a data e hora. Poderia fazer mais 2 stories aqui, um para cada caso. Isso é, a pessoa conseguiu falar o período, mas esqueceu de falar a data, né? Ou falou a data e esqueceu de falar o período da consulta. Então, só para evitar que o projeto fique gigantesco e extremamente complexo, eu vou deixá-lo desta forma, tá? Estou trabalhando aqui com uma situação um pouquinho mais simples, tá? Só para não deixar um fluxo gigantesco aí com um monte de checkpoint que vai ficar complexo para a gente treinar e complexo para a gente entender. Então eu só estou ilustrando aqui como uma ferramenta didática, então eu fiz esse pequeno ajuste para não ficar algo também gigantesco o nosso bot. Agora vamos falar do último checkpoint aqui, ó, o checkpoint de finalização de diálogo. Então, vamos falar sobre ele. Então, para o último checkpoint que nós temos aqui no nosso projeto de finalização de diálogo, ele só tem um caminho possível, pessoal, vir aqui para a finalização da nossa história. Né? Então, o nosso fluxo de conversa acaba exatamente aqui, né? Se a pessoa fala, não quero mais nada, era isso mesmo que eu queria agendar nesse dia e nessa data, ele vai apresentar lá a mensagem, né, de úter de finalização, finalizando o nosso diálogo. Então, com isso, pessoal, eu queria um fluxo de conversa bem complexo. Eu vou passando por aqui bem devagar. E caso você tiver algum ponto que você não pegou, você pausa aí o vídeo para ver alguma parte que ficou faltando aqui desses arquivos de stories, tá? Então façam esse fluxo, porque na sequência nós vamos treinar o nosso modelo. Então a gente vai treinar e testar ele para ver se ele está conseguindo responder como ele deveria para as situações que a gente criou aqui no nosso projeto. Bom, pessoal, antes da etapa de treinamento, eu fiz uma alteração aqui mais uma vez do TED Policy, colocando mil épocas de treinamento. Eu fiz isso por quê? Porque nós temos muitos checkpoints e isso pode dar um erro, pessoal. Então deixei um treinamento um pouquinho mais longo para garantir a convergência aí do nosso resultado com um resultado interessante, que a gente consiga testar aí todas as possibilidades e ele responder de uma maneira com a qual nós gostaríamos que o bot respondesse, certo? Então, vamos treinar juntos aí esse bot. Bom, pessoal, para adiantar aqui as coisas, eu já fiz aqui o Conductivate Chatbot, Rasa Train Force, né? Já treinei o meu modelo. Vale a pena destacar aqui a questão das 1000 épocas, né? Então vai demorar um pouquinho mais. É importante aqui que o loss esteja bem baixinho, quanto mais próximo de 0 melhor, e a acurácia, quanto mais próximo de 1 melhor. Então tem que estar perto de 1 aqui, o que já foi um bom resultado, tá? Então eu já fiz isso, todo o treinamento aqui, para adiantar o vídeo, e já fiz o Rasa Shell, tá? Vou preencher aqui o primeiro fluxo de conversa, para ilustrando para vocês os resultados, e na sequência nós iremos aí ver o resultado do nosso bot, tá? Então, bora lá. Bom, pessoal, vamos lá. Dei um Rasa Shell aqui e já, como vocês estão acostumados com o comando, eu já ilustrei o primeiro caminho, tá? O primeiro caminho é aquele caminho completo que a gente já tinha visto antes, que era a saudação, agendar uma consulta, falar a especialidade, período e data. Ele vai confirmar para a gente aí tudo que ele extraiu de entidades e perguntas que ajudar o usuário a falar não e tenha um ótimo dia. Então vou dar um Ctrl C aqui para finalizar, porque eu vou ter que dar outro Rasa Shell, tá? Então vou fazer o mesmo caminho, vou executar o Rasa Shell. Quando tudo estiver pronto para ilustrar para vocês o resultado, vou ilustrá-lo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui o segundo caso que eu queria ilustrar para vocês, né, depois de reiniciar o Rasa Shell. Eu preciso reiniciar por causa dos slots, pessoal. A gente não resetou os slots, a gente não aprendeu ainda como resetar um slot depois que ele armazena algo. Então eu tenho que dar o Rasa Shell novamente para poder reiniciar o fluxo da conversa com os slots não preenchidos. Senão, ele vai detectar que o slot está preenchido e não vai responder como a gente espera. Então vamos ver o caso aqui, ó. Oi, quero agendar uma consulta, e quando o usuário foi falar a especialidade, eu coloquei um YYY só para forçar um texto errado aqui. Então o bot pode entender essa mensagem como um agendamento com uma especialidade, entretanto não detectou a entidade, né? Então ele ativou aquele caminho que ele falou, não detectei especialidade, favor reformular, e na sequência eu coloquei aqui, ó, quero cardiologista,
seguiu o caminho correto, né? Ó, perguntando a data e o período, falei a data e o período certo, e apareceu aqui, ó, todas as informações de confirmação do agendamento, tá? Então passaria lá para o agente humano fazer isso. E por fim, não quero mais nenhuma ajuda aqui, certo, pessoal? Então, esse é o segundo caso que eu queria ilustrar, que a gente precisa testar do nosso modelo. Vou dar mais um Ctrl C para iniciar outro Rasashell para ilustrar o terceiro caso que eu quero mostrar para vocês. Assim que ele terminar, né? Lembrando, assim que terminar, eu vou ilustrar aí junto com vocês o resultado final. Bom, pessoal, aqui consegui terminar de carregar o Rasashell mais uma vez, reinicializando os slots, né, dessa maneira. E agora aqui o terceiro caso que eu quero ilustrar para vocês. Ó. O fluxo começa normal, ó. A pessoa faz a saudação, fala que agendar uma consulta e fala a especialidade corretamente. Entretanto, na hora de falar o dia e o período, no dia XX e período YY. Então, o bot não vai extrair os valores ali das entidades e salvar no slot. Então, ele não vai detectar. E mais uma vez, ó, o bot conseguiu lidar com esse caso, ó, não conseguiu detectar a data e o período, favor reformular. Então eu coloquei aqui, ó, no dia 12/8, período da tarde. Agora o bot consegue. E com isso ele finaliza, né, o nutricionista, 12/8, tarde, e pergunta se eu quero, né, ajuda com mais algo, eu digo que não, e ele finaliza o fluxo da conversa, pessoal. Então, aqui nós temos mais um cenário aí do uso do Rasa com o checkpoint, e o terceiro cenário que eu queria ilustrar aqui para vocês, tá? Vou dar um Ctrl C porque tem um quarto cenário que eu também quero ilustrar. Vou executar mais uma vez o Rasashell e quando ele terminar, vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui ao quarto e último caso que eu queria ilustrar para vocês, ó, que é o caso com o maior número de erros possíveis, né? Oi, quero agendar uma consulta com YYY, o bot não vai detectar, vai pedir para a pessoa reformular. Eu falei com o ortopedista, que é uma entidade que ele já viu na nossa etapa de treinamento. Então, qual a data e o período? No dia XX, YY, de novo, vai dar ruim aqui, ele não vai conseguir pegar a data e nem o período. Então, ele vai falar, ó, não consegui detectar a data e o período, favor reformular. Aí eu coloquei aqui, ó, na sexta-feira, no período da tarde. Certo, iremos encaminhar na central, né? Ortopedista, sexta tarde. Posso ajudar em mais uma coisa? Respondi com não para finalizar o fluxo da conversa, pessoal. Então eu passei aqui com todas as possibilidades para checar se o meu bot está respondendo como eu gostaria, até estressei bastante ele aqui com o pior caso aqui na quarta teste, tá? E vale a pena destacar um dos problemas aí do uso do checkpoint, pessoal. Nesse exemplo eu tive que usar bastante checkpoint para resolver o meu problema dos preenchimentos dos slots, tá? E como eu tive que fazer isso, né? Qual que foi o custo, pessoal? Colocar 1000 épocas de treinamento, tá? E poderia ter sido necessário até mais, tá? Então, tomem esse cuidado com o uso do checkpoint, agora que vocês sabem como vocês devem usá-lo, né? Vocês já conseguem aprimorar aí o seu bot, colocar ele em uso em outros cenários trabalhando com checkpoints e numa aula futura aí nós iremos aprender a trabalhar com outra ferramenta que vai garantir ali os preenchimentos, né? E seguir nessa questão aí dos preenchimentos dos slots, pessoal. Tudo bem? Então, guarda essa informação aí do checkpoint e continua aí no curso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.